Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate. Hoje comigo, Débora Bergamasco, com a jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos e o comentarista José Eduardo Cardoso. A Agência Nacional de Proteção de Dados, ANPD, determinou que a plataforma Discord suspenda as transmissões ao vivo no Brasil. Apesar disso, a suspensão não encerra a investigação contra o Discord. Em entrevista à CNN Brasil, o diretor da ANPD, Iagê Miola, confirmou que a plataforma continua sendo monitorada e novas medidas poderão ser adotadas. Vamos ouvir. Irá no curso do processo de investigação da ANPD, agora que a gente lidou com o que seria mais urgente para reduzirmos o risco, né, na área mais sensível identificada pela nossa equipe técnica, agora a gente vai continuar acompanhando e investigando outras dimensões da plataforma, dentre elas os mecanismos de supervisão parental, que são sim objeto de investigação, então fazem parte já, né, das perguntas e questionamentos que a ANPD está fazendo à plataforma, e a ANPD continuará no curso desse processo de investigação apurando como é que, em linhas gerais, o ECA digital está sendo cumprido. Novas medidas poderão ser adotadas pela ANPD. Por exemplo, se a gente identificar, né, um conjunto de potenciais violações do ECA digital, a ANPD tem um instrumento que é chamado plano de conformidade, que pode ser determinado à plataforma que ela desenvolva um plano para entrar em conformidade com a legislação, alterando o funcionamento do seu produto ou do seu serviço. Então, isso está no horizonte como uma das medidas possíveis no curso da investigação. Vamos ao debate. Boa noite, Ana Amélia, José Eduardo. Começando por você, Cardoso. Suspender lives do Discord é acerto ou exagero? Olá, Débora. Olá, Ana Amélia. Eu acho que é um acerto e vou traçar as premissas que me parecem devem dar sustentação a esse raciocínio. Em primeiro lugar, eu tenho sempre dito aqui no Grande Debate, tenho a convicção disto, de que não há um direito que seja ilimitado. Nos chamados Estados de Direito, os direitos têm limites, por definição, claro? Então, dentro desse contexto, a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão tem limites. Isso é uma verdade tão grande que, por exemplo, o nosso Código Penal, ele pune aquela pessoa que calunia outra, que faz injúria contra uma outra, que difama outra, porque isso é um crime contra a honra. Ah, mas as pessoas não têm liberdade de expressão? Tem, mas há limites. Ela não pode utilizar a sua liberdade de expressão para caluniar, para difamar, para injuriar. Firmado esse primeiro ponto, segundo ponto será que as pessoas não têm que sofrer algum tipo de restrição do Estado ou elas devem sempre se autorregular? Olha, a autorregulação, em alguns momentos, ela é muito positiva, mas em dados outros, a situação desborda. E esse é o caso que nós temos diante de nós. Parece que existem pessoas que não têm limites para si próprios e admitem tudo. O episódio que custou a vida de uma jovem mostra isso. Parece que nós temos um vale-tudo nas redes, um vale-tudo no espaço web, e isso não pode acontecer. Da mesma forma que na vida social, física, fora da web, nós temos limites. Então, menores não podem consumir álcool, não pode haver certas situações sob restrição e que não são liberdade à manifestação, ao direito de ir e vir. Também, no mundo da web, nós temos que ter regras e fazer preservar. O que aconteceu nesta plataforma é um indicador que algo gravíssimo estava acontecendo, que os controles não estavam funcionando, que as medidas de supervisão da plataforma não estavam sendo efetivas, a ponto que chegamos a esta barbaridade. Ora, o que você tem que fazer nesta hora? Uma medida cautelar, suspendendo aquilo que efetivamente estava causando o problema para fazer a investigação. Porque se você não fizer isto, aí vira terra de ninguém. E não, ou seja, o que é a terra de ninguém? A terra em que cada um faz o que bem entende, o que bem quer, comprometendo a saúde, a vida das pessoas, a liberdade das pessoas, a honra das pessoas. Então, portanto, agiu corretamente a agência em suspender essas lives para fazer a investigação. Suspensão cautelar, faz a investigação e toma as determinações que forem cabíveis no caso. Ana Amélia, agora contigo, suspender lives do Discord é acerto ou exagero? Boa noite, Débora, José Eduardo, boa noite aos nossos telespectadores do Grande Debate. Do ponto de vista da liberdade de expressão, é um exagero, até porque era a esquerda que dizia proibido proibir.
mas temos que separar o joio do trigo. Nós estamos aí vendo uma questão que está relacionada à violência cometida por menores, crianças, adolescentes, que levou a um suicídio. Isso é grave. Agora, você tem um lado de ver essa questão. O que fazem os pais na observação do que as crianças, seus filhos, ou seus netos, ou seus sobrinhos estão fazendo e assistindo? O que eles estão fazendo nas redes sociais? Qual é a participação deles nesse processo? Essa questão de um controle dos pais e da família. O Estado tem que zelar exatamente pelo equilíbrio, pela responsabilidade da plataforma, no caso, de que esses conteúdos sejam reservados a determinada faixa etária. E porque para os adultos não há necessidade de um controle. O adulto tem discernimento, tem consciência e sabe o que está assistindo e fazendo. É a sua livre escolha. Agora, nesse caso específico, que advém do cometimento de um suicídio que envolveu uma menina, uma menor de idade, isso sim, isso leva a fazer uma fiscalização rigorosa, a um controle de fiscalização, mas a proibição liminar de uma plataforma que apresenta conteúdos ao vivo realmente parece um exagero. Mas resguardo novamente, esses cuidados em relação ao controle de quem está, especialmente as crianças, e a proteção aos menores, muita responsabilidade a família deve ter em relação a isso. Porque a proibição, a questão da liberdade de expressão tem que ser levada em conta nessa hora. Porque às vezes você vai buscar este caminho, mas para atingir outro caminho. O caminho que a política não use em benefício do ponto de vista do interesse eleitoral, por exemplo, que estamos agora num período eleitoral. Então você tem também esse risco de você estar atirando de um lado e alcançando de outro lado. O meu receio é que isso possa advir exatamente de uma censura prévia a questões relacionadas não ao tema em si, da questão da plataforma, das crianças, do adolescente, mas atingir também a liberdade de expressão num debate político num ano eleitoral, minha cara Débora. Considerando, então, que crimes, né, Ana e Zé, acontecem online, a pergunta agora do grande debate é, Cardoso, qual é o caminho para combater esses crimes online? Primeiro, uma fraterna divergência com a minha querida amiga Ana. A expressão proibido, proibir não foi da esquerda, ela foi dos democratas na época da ditadura. Tá? A esquerda e setores democratas, até de direita, achavam que a ditadura era algo ruim e era proibido proibir. Não que alguém defendesse que não existem proibições numa vida social, isso seria um absurdo. Ninguém defende isso. Proibições, condutas indevidas têm que ser proibidas. Então, quando se falava é proibido proibir, era a castração ditatorial. Era a opressão que existia. Era isso que dizia, inclusive músicas falavam isso na época da ditadura militar. Segundo lugar que eu acho importante, vou dar um exemplo para contra-argumentar com a Ana. Imagine que não fosse feito nada e não se suspendesse esta rede e mais uma criança morresse no dia seguinte. O que estariam falando todos os comentaristas, inclusive eu e a Ana? Não fizeram nada? Tinham acontecido uma tragédia, agora deixaram, não tomaram atitude nenhuma? Não. Diante de um fato gravíssimo como aquele que aconteceu, eu suspendo cautelarmente para verificar o que está acontecendo e investigar. Eu não posso, a pretexto da liberdade de expressão, permitir aquilo que em direito nós chamamos de continuidade delitiva, continuidade do ilícito, porque vidas humanas podem correr risco, porque as pessoas correm sérias situações de perigo diante desse quadro. Então eu proíbo e vou investigar. É assim que se faz. Aliás, se faz sempre. A medida cautelar, ela existe, como o nome diz, para cautela. Diante de um ilícito, eu pratico um ato cautelar. Exemplo, eu tenho alguém que é um criminoso que está praticando atos ilícitos, eu determino a sua prisão cautelar. É assim que funciona. E no caso eu tenho uma rede que, diante de situações absolutamente indesejáveis, de falta de controle, de falta de fiscalização, possibilitou que uma pessoa se suicidasse frente às câmaras e permaneceu no ar, fazendo um sensacionalismo disso. Isso é um absurdo, eu não posso permitir que isso se repita e nem correr esse risco. Então, o que faz a agência? Suspende, vamos investigar. Está tudo em ordem. Não, a meu ver, o que foi apurado até agora, não tem nada em ordem ali. Absolutamente nada. Então vão ter que ter tomadas medidas coercitivas. Como é que eu combato crimes online? Tendo órgãos do Estado que investigam, que fazem apurações, aparelhados devidamente e que tenham capacidade de barrar situações de continuidade delitiva.
Isso se dá através das medidas cautelares. Por isso elas foram inventadas pelo mundo do direito. E, no caso, foi muito bem usado. Imagine se uma outra criança morresse no dia seguinte e a agência não tivesse sido feito nada. Nós estaríamos criticando duramente essas autoridades. Ana Amélia, qual é o caminho para combater crimes online? Olha, Débora, eu estou até satisfeita porque o Zé Eduardo está discordando de mim, porque antes, nos outros programas, havia muita concordância e havia desconfiança que os dois lados aqui estavam se entendendo demais. Agora não. É muito positivo isso que aconteça para ser um grande debate mesmo. Na verdade, eu acho que essa questão ela é muito delicada para você simplificar, fazer dessa ou daquela forma. Eu chamo a atenção de novo para a responsabilidade dos pais no controle do que as crianças, os seus filhos, estão assistindo. Primeiro, porque não é possível você transferir para o Estado, que é deficiente em educação, de todos os níveis, de educação pública especialmente, para ter a responsabilidade também de fazer um controle dentro de casa do que os filhos, as crianças, os adolescentes estão assistindo. Então, você está transferindo uma responsabilidade que, ao que me parece, a meu entendimento, é que isso deve estar atribuído exclusivamente aos pais. O órgão público, o setor público tem que ter um controle do excesso da criminalidade eventual que isso possa estar acontecendo nas redes sociais e punir no momento, na hora. Não adianta você ficar deixando que se repita novamente. Então, isso tem que ter pontual, mas você generalizar um cancelamento de uma plataforma porque aconteceu um episódio lamentável, trágico como esse, você generalizar e chegar à questão de uma censura, que é o cancelamento total do funcionamento de uma plataforma como essa do Discord. Outras também poderiam estar na mesma situação, mas de fato eu volto a insistir na questão da responsabilidade da família em relação a questões que envolvem, sobretudo, os adolescentes, minha cara Débora. Bom, agora proponho aqui mais uma pergunta para esse grande debate. Por quê, Cardoso? O debate sobre a regulação das redes ganha força com esse caso do Discord? Claro que ganha, Débora, eu não tenho a menor dúvida disso. Até porque o ato ilícito ele tem que ser coibido, né? Não existe liberdade de expressão que garanta o ilícito. Isso é um contrassenso, com todo respeito à Ana, que estava defendendo um pouco essa tese. Ou seja, ato ilícito tem que ser coibido, tem que ser reprimido. Por quê? Porque ele é ilícito, ele é ilegal. Vida humana tem que ser respeitada. Ah, mas isso é liberdade de expressão. Não, não é. Não existe liberdade de expressão que faz com que um garoto se suicide, uma menina se suicide ao vivo. Isso fique no ar com sensacionalismo. Algo está errado. Então eu tenho que evitar que isto ocorra. Isso não é censura. Censura é a privação da liberdade de se fazer o lícito, de se fazer a opinião que não traz dano a ninguém. Isto é censura. Agora, proibir que alguém tire a sua vida através de um sistema mal feito de uma plataforma exige apuração, exige medida cautelar, sim. E, claro, a internet não pode ser regra de ninguém. Não pode ser. Ah, mas os pais têm que ter responsabilidade. Sim, tem que ter, mas o pai não controla o que o filho faz o dia inteiro. Não fosse assim, os estabelecimentos não estariam proibidos de vender bebidas para menores. Não, bebe. Se o pai deixou, não pode, porque eu não controlo o que o meu filho faz o tempo inteiro. As casas dos seres humanos não são Big Brothers em que o pai fiscaliza o tempo inteiro. E não bastasse isso, há pais que são incautos, há pais que são negligentes, há pais que são irresponsáveis. E vai pagar o seu filho com a vida por isto? Não. O Estado tem um papel. O Estado tem que colocar regras. Para isso existem leis que defendem os menores, direitos das crianças e dos adolescentes, proibições que proíbem de beber, de entrar em certas casas de espetáculo. Ora, não é possível isto. Claro, eu tenho que ter limites, porque senão, olha, eu proibi um garoto menor de 18 anos de entrar numa boate. Não, isso é liberdade de manifestação, liberdade de vida. Ele pode participar de uma boate e ficar lá assistindo as coisas. Não, eu tenho que ter regras. Eu tenho que ter regras. Regras que proíbam maus comportamentos para as pessoas de acordo com a sua faixa etária. E não cabe ao pai, efetivamente, ter permanentemente zelar pelo filho. Quantas crianças roubam o tempo útil da sua vida, sem os pais perceberem, pegando celulares para jogar, para se viciar. Então, bets, por exemplo. Tem que proibir criança, ou a liberdade de expressão da criança jogar. Não pode. Isso nos coloca a enfrentar esse dogma que acho que tem sido muitas vezes distorcido da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é fundamental na democracia. Não há democracia sem liberdade de expressão, mas há limites a qualquer direito. Direito de propriedade tem limites.
Direito à liberdade de expressão tem limites. Liberdade de manifestação tem limites. Eu não posso me manifestar matando o outro, por exemplo, por mais que eu odeie esta pessoa. Então, isso tudo mostra que nós temos que aprender a conviver com a internet, fixando regras, fixando limites e tendo o Estado, sim, como aquele que vai atuar e pedindo a colaboração de pais, de familiares, de pessoas. Ou seja, a sociedade tem que tomar consciência disso. Mas isso não priva a necessidade do Estado atuar. Senão, nós temos uma situação que vira anárquica. Claro, ou seja, onde o poder político torna-se despiciendo diante de uma liberdade que as pessoas têm, inclusive, de propiciar o mal a outras. Ana Amélia, o debate sobre regulação das redes ganha força com esse caso do Discord? Eu acho que levanta uma dúvida, Débora. É uma dúvida, creio que deve ser examinada exatamente para comprovar a deficiência do Estado, antes da regulação, da fiscalização. Ora, se esse episódio tivesse uma fiscalização pontual, instantânea, enquanto a rede está no ar, se tivesse isso, ela tirava do ar na hora. Ponto. Simplesmente assim, você não precisa de uma regulação. Nós temos leis demais e eficácia de menos para essa fúria legislativa. Vamos fazer uma lei para cancelar ou para suspender. O que está provando é que o Estado não está tendo eficiência para agir pontualmente, na hora que isso, se está ao vivo, uma transmissão ao vivo, o Estado, a própria agência da proteção de dados, não está presente para acompanhar aquilo que está sendo feito daquela maneira criminosa, porque incitar um adolescente ao cometimento do crime é exatamente um crime também, você está falhando como Estado. Então, se você tiver uma lei e continuar a ausência de uma fiscalização rigorosa sobre a atuação dessas plataformas, de que vai adiantar a lei? Vai continuar cometendo, vai continuar da mesma situação, uma criança assistindo uma plataforma, uma programação ao vivo, fazendo essas coisas. Então, é esse controle que o Estado precisa ter com maior tecnologia, com maior eficiência, com maior, eu diria, expertise nessa fiscalização que parece não está acontecendo. Senão, isso teria sido evitado. É prevenir e não remediar uma situação dessas, minha cara Débora. Eu acho que nós estamos trabalhando em cima de vamos proibir, vamos regulamentar, vamos fazer. Já existe uma regulação sobre proteção de dados no Brasil, até bastante moderna, mas em relação a esse episódio, me parece que o caminho que está sendo tomado é um caminho equivocado. É um caminho de você buscar uma saída que não é a melhor possível. Eu acho que creio que aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização instantânea, não é depois de acontecer o episódio lamentável ou trágico, como que aconteceu com essa jovem, e o que determinou também o pedido para o cancelamento, é que se faça a fiscalização naquele instante e se suspenda a transmissão para evitar um crime maior.